A paz do Senhor, meus amados. Hoje são dia 29 de setembro de 2025. Pois é, estamos reunidos para mais um vídeo sobre o Evangelho. Espero que todos estejam muito bem e que estejam nos acompanhando com essa porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de 2 Timóteo 4, verso 13 e 14. Lembrando a vocês que nós estamos no YouTube, sob o título Ministrando a Palavra, ministrando com M maiúsculo, palavra com P maiúsculo. E visita a gente lá, curte, compartilha, se inscreva, né? Para você ficar em dias com a palavra do Senhor. Pois bem, lá no versículo 13 de 2 Timóteo, está assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. No verso 14 está lá: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Né? O Evangelho tem muitos inimigos, muitos. Porque, na verdade, as forças satânicas querem acabar com o Evangelho e tentam, desde o início, desde o Éden, acabar com a amizade dos homens com Deus e de Deus com os homens. Mas o Senhor não quer que essa amizade acabe. O Senhor está sempre fazendo, em determinadas épocas, alianças com a humanidade para permanecer amigo dos homens. E as trevas sempre trabalhando contra, né? Aqui nesse episódio, nós vemos que o apóstolo dos gentios, como era chamado, o apóstolo Paulo, foi encarcerado. Então ele envia essa mensagem a Timóteo: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Bem, aonde os prisioneiros ficavam, geralmente, era nos porões, né? Lugar úmido e muito frio. Razão pela qual o apóstolo pede a capa, para poder se aquecer naquele lugar muito frio. E os livros, pergaminhos? Gente, os pergaminhos é porque todo servo de Deus, ele deve estudar, ele deve tomar conhecimento das coisas que estão em volta dele, para que o Senhor os revele as coisas que não compreendemos. Então, nós só podemos compreender qualquer coisa se tivermos meio de comparar. Se eu não tiver meio de comparar, eu não consigo saber que coisa é aquela. Eu não sei se vocês algumas vezes, em sua vida, sua infância, já teve algum objeto nas suas mãos
e olha ele, esse objeto, por vários ângulos, e você não consegue definir o que é aquela coisa. Você não consegue definir porque na tua mente não tem nada semelhante. Então, no Evangelho é a mesma coisa. O Senhor usa aquilo que você conhece para te revelar aquilo que você nunca viu na tua vida. Essa é a razão pela qual os homens devem aprender de tudo que há ao nosso redor, né? E aí ele vai, quanto mais conhecimento ele tiver, mais o Senhor poderá revelar a ele as suas gloriosas palavras. Pois bem, e lá no verso 14 está assim: Alexandre, o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Como o Evangelho é poder, né, homem, e o poder gera inveja, muitos homens e mulheres também têm invejas dos servos de Deus bem-sucedidos. E essa inveja é satânica. O invejoso, ele quer o que você tem. Então ele faz tudo para derrubar você, para que ele, o invejoso, fique em primeiro lugar. Deve ter sido o caso desse Alexandre Ferreiro, né? Que deve ter, lá no tribunal daquela época, sendo testemunha contra Paulo, levando Paulo para a cadeia. Porque no nosso meio não tem só homens e mulheres santos. Nosso meio não tem só ovelha, tem lobos disfarçados. E esses lobos é que fazem muito mal à igreja. Mas o Paulo, ele não se vinga. Ele não chama alguém, não, vai lá, mata o Alexandre. Não, não é nada disso, isso não é cristão, né? Mas ele fala que o Senhor lhe dê a retribuição pelo que ele faz. É o que a Bíblia fala, nos ensina. Entregue a sua ira ao Senhor. O Senhor é justiça. O Senhor vai em defesa dos seus. Então, gente, quando nós tivermos alguns problemas desses, não se ira, não se irrite. Simplesmente entrega na mão do Senhor e o Senhor vai fazer aquilo que for o mais inteligente e o mais necessário. Tá bom? E fiquem com essa porção da palavra. Hoje são dia 29, mês de setembro, ano 2025. Não esqueça que estamos no YouTube, com o título Ministrando a Palavra, com M maiúsculo, P maiúsculo. Vai lá, se inscreva, compartilha, curta, tá certo? E ora por nós também, para que o Senhor nos dê força, para diariamente nós fazermos esse vídeo com a palavra de Deus, que eu sei que vai ser muito útil para vocês, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.